Como que a gente consegue mudar a vida de alguém? Bem, primeiramente a gente tem que começar mudando a nossa. Ninguém consegue ajudar o próximo se primeiramente não tivesse ajudado. E para isso, a gente vai ter que passar por um longo processo de autoconhecimento. A gente vai ter que começar a viver o momento, a gente vai ter que aprender quem nós somos, a gente vai ter que quebrar um monte de mentira antiga, a gente vai ter que se libertar do passado, a gente vai ter que simplesmente aprender a viver o agora e tendo a plena consciência de que estamos aqui e a gente tem que aproveitar esse momento, tem que aproveitar essa existência. Mas, para chegar nesse ponto, a gente vai ter que começar um longo exercício interno para identificar tudo aquilo que precisa ser mudado, para começar a ter uma nova percepção acerca da vida, acerca de nós mesmos, acerca daquilo que a gente acredita, e a gente vai ter que estar em coerência. A gente vai ter que viver aquilo que a gente fala e também vai ter que ter uma vida que vai ter o mínimo de coerência, né? Não adianta nada a gente querer tentar mudar o mundo se a gente não conseguiu nem mudar a nossa própria cabeça. E para mudar a cabeça também, a gente vai ter que passar por um longo processo ali de identificação dos pensamentos. Quais são as vozes que a gente escuta? Qual que é a nossa própria voz? Qual que é a nossa verdade? E também saber calar a mente. Tem muitas vezes que a gente está o tempo todo atormentado por um monte de ideias que nunca vão acontecer. E isso pode fazer com que a gente se distraia, com que a gente se desanime, com que a gente se desespere por conta desses pensamentos que vão brotando e trazendo medos, trazendo angústias que nunca vão vir a ser realizadas. Mas, para chegar nisso, a gente primeiro vai ter que ter tomado todo o veneno que existe por aí, para daí encontrar o tal do antídoto. E qual que seria esse veneno? A gente viver o que tem que ser vivido. Cada um vai ter a sua própria história. No meu conceito, no meu ponto de vista aqui, tomar o veneno foi viver essa vida irresponsável, viver essa vida de vícios, viver essa vida perdida, viver uma vida sem muito sentido, viver uma vida sem propósito, viver uma vida completamente desestruturada. Esse foi o veneno que eu precisei tomar por anos para eu conseguir, finalmente, depois de muito tempo, encontrar o antídoto e saber como que dava para sair de lá e encontrar a forma de começar uma nova vida e viver de novo. Mas cada um vai ter o seu próprio veneno, cada um vai ter a sua própria história. Mas muitas vezes o veneno pode ser meio coletivo, pode ser essa ideia de simplesmente viver em função dos outros, pode ser essa ideia de viver em eterna comparação, pode ser a ideia de cair em tretas e disputas políticas, pode ser a ideia de viver correndo atrás de alguma coisa, não sei, mas existe um veneno coletivo aí que a gente, desde criancinha, aprende a tomar. E depois de um tempo, depois que a gente já está bem intoxicado, a gente vai ter duas opções. Ou a gente vai se acostumar com esse veneno e vai aceitar ele e vai tomar as doses dele o resto da vida, ou a gente vai criar um antídoto e vai conseguir parar de usar aquela coisa e voltar à consciência. Mas é um exercício e é um processo e a gente tem que querer passar por ele. E a gente tem que entender que quando a gente desenvolve o nosso antídoto, ele não vai ser 100% perfeito e também ele não vai ajudar o outro. Cada um tem o seu próprio antídoto. Nesses vídeos aqui, eu tento trazer justamente o que eu fiz para conseguir sair do buraco. Como que eu consegui sair do fundo do poço. Se você já viu algum outro vídeo aqui, você sabe que eu falo bastante sobre a questão dos vícios. E esse antídoto que a gente vai desenvolver, ele vai ser só nosso, infelizmente, mas nada impede da gente administrar umas doses ou outras para outras pessoas e ver o que acontece. Mas a pessoa vai ter que querer tomar, a pessoa vai ter que querer mudar de vida. Eu sempre acabo pensando naquela cena icônica do
filme Matrix, da questão da pílula, mas sem todos aqueles papos lá de pílula azul, vermelha, etc. Mas sim na cena em si, que você tem a escolha. Você vai tomar ou você vai continuar adormecido, vai continuar vivendo uma vida sem o menor sentido, vai continuar na ilusão. E a gente sempre tem essa escolha, a gente pode tomar essa decisão. Também sempre me vem à mente o mito da caverna de Platão. Você pode sair da caverna, pode enxergar o sol lá fora, pode ver o mundo real e voltar para contar para as pessoas que estão lá dentro. E as pessoas que estão lá dentro podem te, né, como aconteceu lá no fim da história. Ou você pode simplesmente não voltar para a caverna e vida que segue, tentar conhecer outras pessoas fora da caverna e esperar que algum dia aqueles que estão lá também consigam sair como você saiu. Porque essa questão da mudança, como eu já falei em outros vídeos também, é individual. Não tem como eu forçar uma mudança em você, você não consegue forçar uma mudança em mim. As coisas vão acontecendo, a gente vai ampliando a consciência, vai se conhecendo cada vez mais, vai entendendo mais sobre nós mesmos e vai mudando a nossa percepção de mundo. E aí as coisas vão evoluindo também, mas é um processo lento e individual. Então, muitas vezes me vem essa alegoria na mente e o antídoto é isso. O antídoto pode ser essa saída da caverna, um jeito que você conseguiu se libertar daquela escravidão e conseguiu encontrar a sua verdade, conseguiu ir ver o mundo real. Mas a sua forma não vai ser a mesma que a do Zezinho, que a do Joãozinho, que a da Mariazinha. Cada um tem a sua própria forma. A única coisa que a gente pode fazer é tentar mostrar o caminho, tentar apresentar esse antídoto e a pessoa vai tomar a decisão dela. E é sempre assim. Nunca pode ser uma imposição. Sempre tem que ser uma decisão. Tem que ser uma vontade da pessoa de querer mudar. Assim como nós temos que ter essa vontade de mudar e de continuar. Porque também é fácil voltar para o caminho antigo. A gente também pode acabar um belo dia voltando para a caverna e nós mesmos nos aprisionando nela e falando que está tudo bem. Então é uma decisão diária mesmo, de todos os santos dias que a gente tem de vida, levantar e continuar nela, continuar no caminho, continuar tomando o antídoto ao invés de tomar o veneno. Mas até chegar nesse ponto, muita coisa já pode ter rolado, a gente já pode ter passado por muitos e muitos problemas e pode ter perdido muito tempo, mas a gente não pode ver isso como uma forma de se arrepender e se lamentar e ficar pensando, oh meu Deus, pô, quanto tempo foi pro saco, sei lá o que. Não, vida que segue, aconteceu, agora é hora de aproveitar o tempo que resta, viver o agora, viver o momento e aproveitar o tempo que resta. Então, o que eu queria passar para esse vídeo, com esse vídeo hoje era justamente sobre essa questão de antídoto, de iluminação, de processo de saída da caverna, sei lá qual que é o nome disso, se é que tem um nome para isso, mas a gente tem que achar um jeito de fazer com que a nossa vida faça sentido e com que a nossa vida se torne cada vez mais prazerosa, mais alegre, mais lúcida, e a consciência se expanda cada vez mais e que a gente esteja sempre presente no momento. E para isso a gente vai ter que deixar de lado muitos venenos que estão espalhados por aí, para fazer com que a nossa visão se limite, para fazer com que a gente continue adormecido, para fazer com que a gente continue perdido, para fazer com que a gente continue com medo, desesperado. Então a gente tem que aprender a identificar esses venenos e saber qual antídoto tomar para cada um deles e sair dessa caverna e assim sucessivamente. Então fica de tarefa de casa para você pensar qual o veneno que está na hora de se tornar um antídoto. E por hoje é isso. Até a próxima. Valeu!